Reis, capítulo 5, versículo 1 até o 19. Qual é a sua expectativa? Não orei pelas crianças, hein? Minha nossa. Então vamos orar aqui. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as crianças, Deus, sobre esse momento que elas estão tendo ali em paralelo com o nosso culto aqui. Que o Senhor possa sustentá-las pela tua palavra, Deus, que o Senhor possa cuidá-las e que essa palavra possa crescer e frutificar, Deus, como disse mesmo a tua palavra, ensine a criança o caminho que deve andar e mesmo quando ela crescer, ela não se esquecerá. Senhor, que essas palavras sejam fixas no coração das nossas crianças aqui. Também eu te peço pela tua capacitação, também eu te peço pela tua graça nesse momento, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a tua expectativa com o relacionamento, de um relacionamento com Deus? Quais as expectativas que você guarda a respeito do teu relacionamento com Deus? O que você espera? Não precisa me responder essa pergunta, responda para você mesmo, mas guarde ela no teu coração enquanto essa palavra é ministrada. E talvez chegue na tua casa e medite a respeito daquilo que você espera sobre um relacionamento com Deus. Vamos ao texto. 2 Reis 5, versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conselho, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo.
Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Existem algumas coisas na vida que nós almejamos. Nós almejamos essas coisas porque nós queremos alcançar a felicidade. Nós sempre temos a felicidade como alvo diante de nós. Nós desejamos sucesso, nós desejamos respeito. E para muitas pessoas, para algumas pessoas, muitas delas, elas desejam não só sucesso e respeito, mas também a atenção divina. Apesar de muitas pessoas não acreditarem no nosso Deus, elas também podem acreditar em outros deuses, e elas querem a atenção dos seus deuses. Elas fazem suas orações buscando a atenção dos seus deuses, né? Então são 3 coisas que basicamente guiam nossa vida, né, para alcançar a felicidade: é sucesso, respeito e atenção de Deus, atenção divina. Ainda que esse Deus talvez não seja o Deus que nós cremos, tá? Acontece que muitos de nós precisamos escolher. Muitas vezes nós precisamos escolher entre essas 3 opções. Alguns, para obter sucesso em sua vida, precisam abrir mão do respeito de outras pessoas, não é verdade? Porque para alcançar sucesso, talvez elas precisem passar a perna em muita gente. Então talvez elas perdem o respeito, porque a felicidade está um pouco distorcida no conceito dessas pessoas. E consequentemente elas também perdem o respeito de Deus. Não só perdem o respeito do ser humano para alcançar sucesso, mas também perdem o respeito de Deus. Outros, para conquistar o respeito, precisam abrir mão do sucesso. Então, talvez se eu quero conquistar o respeito de algumas pessoas, eu preciso abrir mão da corrupção, do sucesso por meio da corrupção. Eu preciso abrir mão de muita coisa, talvez, para conquistar respeito de algumas pessoas específicas. Talvez mão da minha própria integridade, em vista de conquistar o respeito de outros. Porque em alguns casos as pessoas vivem tanto em busca do respeito dos homens, que isso acaba valendo também muito mais do que o que Deus pensa a respeito dessas pessoas. Então, nesse caso, você também abre mão da atenção divina. Sabe aquela história? A pessoa se preocupa mais com o temor dos homens do que com o temor de Deus. Tem também aqueles que, para agradar a Deus, para conquistar a atenção divina, querendo conquistar a atenção divina, elas precisam abrir mão tanto do sucesso quanto do temor dos homens, do respeito dos homens. A questão é que nós raramente teremos as 3 coisas ao mesmo tempo: respeito, sucesso e atenção divina. Raramente nós teremos os 3 o tempo todo. E em algum nível, a Bíblia nos mostra que esse general da Síria chamado Naamã, ele tinha essas 3 coisas. Ele tinha alcançado sucesso em muitas batalhas, ele era muito bem sucedido, e por causa disso ele era respeitado pelo seu rei, ele era respeitado pelo seu povo, tanto que ele era o segundo no poder do seu país. Ele estava abaixo apenas da autoridade do rei. Só que havia uma coisa surpreendente a respeito de Naamã: ele também foi um homem guiado pela mão de Deus, ainda que até esse momento ele não reconhecesse que Deus
O Senhor, o nosso Deus, era o Deus verdadeiro. A Bíblia diz, versículo 1, que por meio desse homem, Deus tinha dado livramento e vitória à Síria. Olha só que interessante, né? Porque isso nos mostra que o nosso Deus é o único Senhor. Ainda que as pessoas façam ídolos para si, ainda que as pessoas façam imagens e acreditem em outros deuses, esses deuses não existem. E se algum sucesso acontece, se há alguém bem sucedido ou algo do tipo, diante da Bíblia é Deus quem guia todos os acontecimentos, o nosso Deus, ainda que seja para aqueles que não reconhecem a sua existência. Se você abrir em Isaías capítulo 45, você vai ver que Deus vai estar levantando um homem chamado Ciro, um rei chamado Ciro, um rei medo-persa. Ele chama aquele homem de meu ungido. Aquele homem jamais conheceu, jamais reconheceu a existência do nosso Deus, mas Deus o levanta e diz: esse homem vai fazer uma obra em favor do meu povo. Esse homem será o meu ungido, o meu capacitado, ainda que ele jamais abandone o seu paganismo. Então, o nosso Deus guia todas as coisas, Ele é soberano sobre o universo. Embora ele não fosse crente, Naamã não fosse crente, a Bíblia diz que ele obteve sucesso e respeito porque Deus concedeu essa graça a ele. A Bíblia descreve Naamã como alguém que era um grande homem. Olha só, diz que ele era herói de guerra, né? Talvez a tua versão vai dizer que ele era um varão valoroso, né? Ou algo do tipo. Só que esse título normalmente é usado apenas para os valentes de Deus, como Gideão, né? Lá no livro de Juízes. E agora a Bíblia está usando para designar um homem, está usando esse título de homem valoroso para um general que nem era do povo de Deus. Isso mostra, mais uma vez, que ainda que as pessoas não acreditem em Deus, elas estão debaixo da sua autoridade. Elas agem segundo a sua vontade, ainda que elas nunca venham reconhecer o Senhor. Então, esse general era alguém que aparentemente tinha tudo o que alguém poderia desejar. Mas ainda assim, por debaixo de toda essa pompa, por debaixo de todo o seu sucesso, havia uma lepra. Havia uma lepra que o tornava infeliz, havia uma lepra que acabava com os seus relacionamentos, ameaçava os seus relacionamentos e ameaçava a sua vida. Então, esse é o caso que nós vemos que às vezes podemos ter tudo, mas tudo não é o suficiente. Podemos ter tudo que uma pessoa almejar, mas ainda assim tudo pode não ser o suficiente. Porque pode haver algo na nossa vida, lá escondido, onde ninguém talvez possa ver ainda, que possa estar estragando a nossa vida e o nosso relacionamento. Então, é perfeitamente possível esconder uma lepra debaixo de todo o sucesso. Nós admiramos as pessoas que estão em altas posições. Nós admiramos os artistas gospel, nós admiramos cantores, nós admiramos atores, nós admiramos pastores de mega igrejas, não é? Nós olhamos para essas pessoas e pensamos que elas vivem uma vida perfeita. Nós olhamos para a rede social, talvez se você tenha o teu Facebook, o teu Instagram, você olha para essas pessoas cristãs que estão ali e você fala: meu Deus, eu queria ter a vida que essa pessoa tem. A vida dessa pessoa parece tão perfeita. A igreja que eu estou vendo na minha rede social aqui, essa igreja, ela parece ser tão perfeita, parece que não há problemas. Quem dera Betel fosse igual a essa igreja. Quem dera as coisas funcionassem tão bem como as coisas funcionam nessa igreja, não é? Chegamos a admirar, não é? Quanto Deus tem usado certos ministérios que abençoam a nossa vida e a vida de outras pessoas. Mas será que por trás de todo esse sucesso também não existe aquela coisinha que também possa estar acontecendo por lá, que precisa ser tratada?
Então, hoje em dia nós vemos tantos cantores gospel que escondem uma fachada de sucesso, que por trás dessa fachada eles escondem uma grande lepra. Por exemplo, tinha um cara, um cantor, o Lucas Souza. Ele era um cantor gospel, cristão, ele era um cara diferenciado e ele alcançou muita fama. Ele cantou com caras bem famosos. Só que em 2015 ele simplesmente encerrou sua carreira gospel e hoje ele está totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Eu fico pensando que um homem que tinha músicas tão maravilhosas, cantava músicas tão maravilhosas, o que será que deu errado no meio do caminho para ele? O que será que deu errado no meio do caminho de tantas pessoas que hoje estão desviadas do caminho do Senhor? Então, quem sabe por trás de todo esse sucesso, por trás de toda essa fachada, por mais que essas pessoas são pessoas usadas por Deus, quem sabe essas pessoas não escondam uma lepra? Então, talvez, isso falando até de nós, quem sabe as pessoas olhem para nós e digam: você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa abençoada. Deus já te usou para falar muito ao meu coração. Será que você tem algo aí escondido dentro de você que pode simplesmente ameaçar todos os seus relacionamentos? Porque é isso que uma lepra faz. Uma lepra, ela tem caráter degenerativo. Talvez ela comece como uma pequena manchinha. E essa mancha vai se alastrando pelo seu corpo, até te deixar simplesmente irreconhecível, até que você tem que ser afastado do convívio humano, porque você chega a ser uma ameaça para a saúde e para o bem-estar das pessoas. E é isso que o pecado tende a fazer conosco. Não importa o quão usado por Deus e abençoado nós somos, não importa o quanto eu posso estar sendo usado e abençoado, se eu não cuidar dos meus pecados, se eu não mantiver eles debaixo da graça de Deus, eles vão se alastrar e vão me tornar uma pessoa insuportável. Muitas vezes por trás de muito sucesso existe uma pequena lepra que não é tratada, que vai crescendo até corroer todos os seus relacionamentos. Então Naamã sabia que essa lepra ia custar a sua vida. E quem era leproso deveria ficar afastado da sociedade até que se curasse. Não podia viver uma vida comum. Quem sabe a essa altura, esse general, respeitado por todos, com grande sucesso, não poderia fazer coisas simples que nós fazemos, como dormir com o nosso cônjuge, né? Talvez ele já não poderia nem mesmo dormir com a sua esposa. Imagina que horror isso! Você está numa situação tão grave, tão delicada, que você não pode dormir, não pode ter aquele carinho, aquele calor de estar dormindo com a pessoa que você ama, que é o teu companheiro. Deve ser terrível, não é? Mas então a Síria vivia em guerra contra Israel. E numa dessas guerras, uma jovem guria foi levada como prisioneira, como escrava, para ser serva da mulher desse general chamado Naamã. E essa menina israelita, mesmo estando ali contra a sua vontade, ela não guarda mágoa no seu coração. E guarda uma coisa: ela é uma serva. Ela é uma serva, escrava, serva do pior tipo mesmo, escrava. Só que ela não guarda mágoa no seu coração, porque quando ela vê que o seu Senhor está nessa situação, ela aponta o caminho para a cura. Ela mostra onde ele tem que ir. Então, um bom general reúne todo o dinheiro que consegue, pega uma carta de recomendação do seu rei e é enviado por uma comitiva para Israel. Mas agora eu quero pensar com você, eu quero refletir um pouco a respeito da condição do coração desse homem perante Deus quando ele toma essa atitude. Porque no começo eu perguntei para você, qual é a sua expectativa de um relacionamento com Deus? E Naamã também tinha uma expectativa de um relacionamento com Deus. Ele também guardava algumas expectativas dentro do seu coração para quando ele chegasse na terra de Israel,
diante do homem que representaria Deus, ele guardava algumas expectativas, ele esperava que coisas pudessem acontecer. E justamente porque havia essa expectativa, o que ele faz? Ele leva uma grande quantia de dinheiro. Olha como é que está o coração desse homem. Talvez você já está começando a entender aí, não é? Porque ele tinha uma expectativa que aquele Deus podia curar, então ele leva dinheiro para abençoar o servo de Deus, não é? Ele sabia que haveria um custo para a sua cura. Ele sabia que havia um custo que ele precisava pagar, e um custo que ele estava disposto a pagar, ou pelo menos ele pensava que estava disposto a pagar esse custo. E a questão aqui é não que não havia custo algum, havia sim um custo, mas esse custo não era um custo de dinheiro, um custo financeiro. É por isso que ele pensava que estava disposto a pagar, porque se fosse financeiro o custo, ele daria conta. Mas a princípio, custe o que custar, esse homem sairia curado de Israel. E apesar dessa grande quantia de dinheiro que ele reúne, de toda essa condição, eu sou levado a pensar que o general Naamã, ele queria apenas entrar numa relação de negócios com Deus. A expectativa de um relacionamento com Deus que Naamã tinha, possivelmente era apenas uma expectativa de uma relação de negócios. Só que o que Naamã não sabia é que tem coisas que o dinheiro não compra. E assim como Naamã, nós estamos bem dispostos a entrar em relação de negócios com Deus. E o que seriam relações de negócios? Por exemplo, você quer comprar um celular novo, teu celular quebrou e você precisa comprar um celular novo urgentemente. Você passa de loja em loja, você procura um preço bom, mas acontece que você chega numa loja que você, além de encontrar um preço bom, você encontra um vendedor muito bom. Mas não um vendedor muito bom que ele te convenceu a levar aquele produto. Não, ele te trata bem. É nesse sentido que eu estou dizendo que ele é bom. Ele é carismático, ele é atencioso, ele sabe conversar, dialogar contigo, ele te entende. E de repente pode ser que ainda tem 2, 3 lojas para você passar, mas você fala, não, eu vou comprar aqui porque eu gostei do atendimento desse cara. Aí o preço é bom, você já andou pesquisando, está mais ou menos na média, está um pouco mais baixo, e você vai e leva o teu celular. Só que, imagina só, passa mais um tempo, você precisa comprar mais alguma coisa. Aí você volta nesse mesmo lugar porque o cara te atendeu bem. Você precisa comprar, vamos lá, um computador. Aí você vai, vou lá no João da Silva porque ele me tratou bem. Só que daí você vê que o computador está muito caro. Não é porque ele te tratou bem que você vai comprar o computador ali. Por quê? Porque foram apenas relações de negócios. Você não vai voltar sempre na loja para tomar um cafezinho com aquele vendedor. Você não vai visitá-lo em sua casa. Você apenas teve a sua necessidade suprida naquele momento. Então, se você voltar na loja com uma necessidade depois e o preço estiver mais alto do que você pode pagar, você não vai comprar. Você vai em outra loja buscar outros valores. Porque você fez apenas uma troca justa. É uma troca justa. É só isso que aconteceu. Você não tem fidelidade nenhuma em relação de negócio. Então, é claro que para Naamã existia uma questão de honra. Porque se ele fosse curado, por questão de orgulho, ele não sairia devendo nada. Talvez ele quisesse impressionar também. Talvez ele chegou com toda aquela comitiva, com toda aquela pompa, com todo aquele ouro, porque ele pensou, na hora que o homem de Deus ver isso, ele não vai se recusar em me curar. Ele vai ver que eu tenho dinheiro para oferecer e ele vai me curar. Mas não existe fidelidade em troca justa. Daí eu te pergunto, será que nós sofremos desse mesmo mal? Será que nós estamos tentando impressionar a Deus com os nossos recursos, com a nossa bondade, para que em troca Ele nos conceda as suas bênçãos? Será que quando a gente vem à igreja, quando lemos a Bíblia e quando vamos a Deus em oração, nós também não estamos buscando apenas uma troca justa? Será que nós não estamos dizendo coisas como, Senhor, olha para mim porque eu tenho sido uma boa pessoa.
Olha para mim porque eu não tenho feito nada de errado. Meu caráter é excelente, portanto eu peço que o Senhor me recompense pelo que eu tenho feito. Mas é importante a gente ainda falar algumas coisas sobre essas relações de negócio. Relações de negócio não vão tocar o nosso coração. Quando a gente possui essa expectativa de um relacionamento de negócios com Deus, ela não vai tocar o nosso coração. Por mais que Deus conceda aquilo que a gente deseja, por mais que Deus abra as portas para nós, quando nós pedimos, se nós estamos numa mera relação de negócio com Deus, numa mera troca justa, isso não vai tocar o nosso coração. Porque você busca somente aquilo que está diante dos seus olhos. Para Naamã, o que estava diante dos seus olhos é que ele precisava ser curado de sua lepra. Nada mais. Naamã buscava um toque divino. Naamã buscava ser curado. Mas nada mais. Ele queria ser tocado por Deus, mas apenas no lugar onde ele queria. Apenas no lugar onde ele estava disposto a deixar a Deus tocar. Só que dentro dele havia uma necessidade ainda maior. Ele precisava de Deus. Deus enxergou que ele precisava de uma necessidade muito maior do que ser curado, simplesmente ser curado de sua lepra. Deus precisava tocar o seu coração. Deus precisava converter aquele homem. E se ele fosse simplesmente curado de sua lepra e seu coração continuasse o mesmo, Naamã teria perdido o principal, que era um verdadeiro relacionamento com Deus que toca o nosso coração. Vou citar um exemplo aqui. Na igreja que eu me converti, tinha um homem, ele estava com toda a sua família na igreja, ele tinha toda a sua família na igreja, sua esposa e seus 2 filhos. Ele era uma bênção para a igreja. Ele fazia parte da diretoria, fazia parte da liderança, era um diácono ali, e ele servia a igreja. Só que ele dizia que quando ele era mais novo, mais pobre, mais recém-casado assim, ele não tinha dinheiro nem para levar sua esposa para comer uma pizza, né? Ele sentia falta de poder levar sua esposa, de poder dar mimos para sua esposa. Aí ele foi para a igreja, foi abençoado, sua empresa prosperou, ele é um dos grandes empresários lá da minha cidade. E chegou um tempo ele começou a faltar da igreja, começou a faltar dos cultos. Não ia mais, mesmo sendo da liderança. O pastor foi questionado. Meu irmão, o que está acontecendo? Por que você não vem mais na igreja? E ele falou assim, pastor, sabe o que é? Quando eu era pobre, eu não podia levar minha esposa para comer uma pizza. Agora eu quero levar ela para jantar sempre que possível. O pastor falava para ele, poxa, mas precisa ser justo no dia do culto, nos dias do culto? Aí ele falou, não, se eu posso, eu vou levar. Então, o que nós concluímos? Ele entrou numa relação de negócio com Deus. No momento que ele teve aquilo que ele queria, ele abandonou a Deus. Ele deixou Deus de lado. Quando ele precisou de Deus para prosperar, ele estava ali. Quando não precisou mais, virou as costas. Relações de negócio também não vão saciar o nosso coração. Porque esse tipo de relação, ela supre apenas uma necessidade momentânea. Novamente, não existe fidelidade, não existe relacionamento a longo prazo. Não saciam porque são trocas justas. E trocas justas são feitas o tempo todo nesse mundo. Homens impressionam mulheres simplesmente para levá-las para a cama. Enquanto aquela mulher tiver algo a oferecer, ele vai atrás, ele continua ali. A partir do momento que ela não tiver mais nada para oferecer, tchau para ti. Às vezes os jovens, em busca de saciar esse desejo de ter um relacionamento, eles se sujeitam à primeira pessoa que aparecer na sua frente, sujeitam a relações de negócios, sem procurar saber se a pessoa realmente tem um relacionamento com Deus, se ela está disposta a passar uma vida inteira ao seu lado. E é aí que dá ruim, porque a necessidade momentânea é suprida, mas você nunca encontra uma satisfação, porque apenas a graça de Deus tem o poder de nos curar, e não só nos curar, mas nos completar. E eu vou contar uma coisa que pode transformar o seu relacionamento para sempre com Deus. A vida cristã não é sobre o que você tem a oferecer para Deus, apesar de que você tem coisas a oferecer para Deus. Mas em primeiro lugar, ela não é sobre o que você pode
oferecer de bom para Deus, mas sim sobre o quanto você já recebe daquilo que Ele já te deu. Isso é graça. Isso é entrar num relacionamento com Deus que é baseado na graça. É você receber aquilo que Deus tem para te dar. É você perceber que não há preço a se pagar pela graça de Deus. E mesmo que houvesse um preço a se pagar pela graça de Deus, nós jamais seríamos capazes de pagar. Então, o que nós precisamos entender é o que é essa graça de Deus que tem o poder de encher a nossa vida, de nos transformar, de nos completar. Alguém disse que quando somos confrontados com a palavra de Deus, o homem não tem nada para dar, mas apenas para ouvir e receber. Ou seja, Deus não fala a teólogos, Deus não fala a filósofos, Deus não fala a cientistas, e nesse caso aqui, Deus não fala a generais, a pessoas de grande importância, Deus não fala a empresários, Deus não fala a políticos, Deus fala, sabe com quem? Com pecadores perdidos em si mesmos e que precisam da graça de Deus. Então o rei de Israel estava lá, de boa em seu palácio. Provavelmente, como dizem hoje, fazendo lá uma live de gabinete, recebendo seus amigos, apresentando as coisas que ele estava fazendo. De repente começa a chegar o pessoal da Síria no seu palácio e as câmeras se voltam para eles. Todo mundo olha, o que esse pessoal está chegando aí? Aí Naamã, o general, chega e entrega a carta para o rei. E o rei de Israel começa a ler em voz alta, diante de todo mundo. Estou te enviando meu servo Naamã para que você o cure de sua lepra. Imagina isso. Daí o rei fica indignado com a situação, vira para Naamã e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Será que eu sou Deus? Será que eu tenho poder para dar a vida ou para tirar? Eu acho que eu sei o que vocês querem. Vocês querem pretexto para arrumar guerra comigo. Só que o profeta Eliseu, acompanhando a live ali, ele já pega um zap lá para o rei e diz, manda para mim que você vai ver que tem profeta em Israel. E lá se vai o general para a casa do profeta. Engraçado, quando o general chega, Eliseu nem desce para receber. Você já percebeu isso? Eliseu nem desce para receber o general. Ele simplesmente manda o quê? Um servo. Olha só, mais um servo nessa história toda. O primeiro servo foi a serva que Naamã levou como escravo. Agora um segundo servo é apresentado na história que fala com Naamã. E esse servo diz, mergulha 7 vezes no rio e você vai ficar curado. Que ofensa, não é? Que ofensa. O general sírio fica ofendido e decide ir embora resmungando porque não deram bola para ele. Está aí mais uma prova de que Naamã queria apenas relação de negócio com Deus. Que ele parece ter uma visão muito fechada a respeito de como Deus iria curá-lo. Às vezes nós sofremos esse mal, Nós oramos a Deus e nós apresentamos a Deus a forma como a gente quer que Ele toque em nossa vida. Imagina só Naamã dizendo, eu ouço falar tanto dos milagres que esse homem faz, que eu achei que o mínimo que ele iria fazer era descer para me cumprimentar, orar a Deus, colocar suas mãos na lepra e me curar. Mas esse louco nem fez questão de nada. Será que ele não sabe quem eu sou? Às vezes a gente tem essa visão bem fechada. Deus vai agir na minha vida assim, 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 assim. A gente simplesmente quer prender a Deus dentro de uma caixinha, achando que Ele vai fazer as coisas exatamente da forma como nós pensamos. E quando Deus não entra nessa relação de negócio com a gente fica chateado, porque Ele não supriu nossas expectativas. Deus é infinitamente maior que o que nós podemos pensar. Ou seja, muitas vezes nós só confiamos em Deus quando Ele age do nosso jeito. E a verdade é que nós precisamos deixar o nosso orgulho e nos expor quando nós estamos diante de Deus. Um pregador muito famoso chamado Spurgeon, ele diz que Naamã nesse momento precisou vencer 2 inimigos. O primeiro desses inimigos é o orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. Todo o seu sucesso, todo o respeito que
que ele tinha conquistado diante dos homens e estava prestes a impedir sua cura. Mas diante de Deus, Naamã não era um general respeitado. Diante de Deus, Naamã era um alvo da graça. Diante de Deus, não importa os títulos que você conquistou, não importa o que você tenha conquistado na sua vida, você permanece sendo um alvo da graça de Deus. E para aceitarmos a graça, nós precisamos deixar o orgulho de lado. Nós precisamos entender que não podemos comprar a Deus, impressionar a Deus e muito menos encaixá-lo em nossa forma. Para vencer o orgulho é necessário se expor. Agora, você consegue imaginar um general daquela patente, um general daquela estirpe, se despindo, ficando nu na frente de todos os seus servos, expondo a sua lepra para mergulhar no rio 7 vezes, a fim de ser curado? Parece ou não parece piada? Mas é a forma que Deus muitas vezes nos humilha, não é? Às vezes Deus nos faz passar por algumas vergonhas antes de nos curar, por quê? Para que o seu poder fique evidente. Ou seja, o próprio Naamã e todos os seus servos olhando toda aquela situação e vendo que após a 7ª vez ele se levantou curado, não ia haver dúvidas. A palavra de Deus havia se cumprido, havia apenas um Deus. E segundo, precisamos aceitar o método de Deus, precisamos deixar o nosso escudo, o nosso orgulho para receber a graça de Deus e precisamos também aceitar o método de Deus. O segundo inimigo a ser vencido, segundo Spurgeon, foi o questionamento. Ele precisava de deixar de questionar a Deus e começar a obedecer. A essa altura, o texto já deixa claro, quando ele apresenta o terceiro servo, ele deixa claro que Deus fala por meio de servos. Porque enquanto Naamã foi direto ao rei de Israel e depois ao profeta, pensando que a resposta estava nos grandes, Deus fala para o terceiro servo, por meio do terceiro servo agora. Primeira serva, a guria, o segundo servo, o servo do profeta, e o terceiro servo, um dos seus servos, da sua comitiva que estava ali, que traz Naamã de volta para a realidade. Que vira para Naamã com grande ousadia, chama a sua atenção e diz para ele por meio da lógica, persuade Naamã por meio da lógica, dizendo: cara, meu senhor, se o profeta te pedisse algo extremamente impossível para ser curado, você não faria? Você não ia até os confins da terra para ser curado? Se o profeta dissesse para você: vai lá na praia e pula 7 ondinhas, faz essa simpatia que você vai ser curado, você não faria? Se o profeta dissesse para você ir consultar o teu signo e vestir uma roupa da cor vermelha que representa o sangue de Jesus para ser curado, você não seria curado? Você não faria? Faria. Se ele dissesse para você andar descalço o país todo, subir uma escadaria de joelho, você não faria? Sim, eu faria. E se ele te pedisse o dobro de dinheiro que você trouxe? Se ele falasse assim: esse ouro e essa prata é pouco, eu quero o dobro, você não ia se meter numa dívida, financiar, fazer um financiamento e trazer na porta dele aqui? Sim. Se ele pedisse para você entrar em guerra com um determinado país e matar 300 pessoas, você não mataria? Sim. Ele só está pedindo para você mergulhar 7 vezes no rio. Só isso. Engraçado o método de Deus, não é? Mas nós também fazemos isso. Deus nos deu um método chamado comunhão para sermos curados da nossa lepra, dos nossos pecados, para podermos viver a vida cristã. Deus nos deu irmãos e irmãs para vencermos nossas lepras, só que muitas vezes nós achamos a nossa comunhão algo que não é importante. Nós desfazemos das amizades que existem dentro da igreja, porque nós achamos que as pessoas do mundo são muito mais vividas e têm muito mais esperteza a respeito de como a vida funciona. Então nós desabafamos com elas em vez de procurar irmãos maduros na fé. Nós procuramos psicólogos, gastamos dinheiro em aconselhamentos e tudo mais. Nos esquecemos que Deus ordenou a sua bênção por meio da comunhão. E que pessoas maduras na fé podem nos aconselhar para vencermos a nossa lepra. Nós podemos questionar como Naamã fez e dizer: mas existem muito mais pessoas legais por aí.
pessoas muito mais inteligentes, espertas. Por que perder tempo com quem passa as mesmas coisas que eu? Porque você também pode ajudar o teu irmão na fé a vencer, a ser curado de sua lepra por meio da exortação da palavra de Deus. E terceiro ponto, precisamos perseverar. Precisamos perseverar para receber a graça de Deus. Naamã precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele só foi curado quando ele completou esse processo. Tive um pastor que ele costumava dizer: Naamã foi lá, mergulhou a primeira vez, nada. Segunda vez, nenhuma casquinha saiu. Terceira vez, nada. Quarta, quinta, chegou na sexta vez, estava tudo lá, aquela lepra ainda. Quando ele mergulhou a 7ª vez e saiu, toda a lepra saiu. Então nós precisamos perseverar na graça de Deus para que possamos receber aquilo que Ele tem para nós. Para concluir, irmãos, um relacionamento baseado na graça, ele gera em nós um coração transformado. E é em busca disso que nós precisamos mergulhar. É em busca disso que nós precisamos ir quando estamos diante de Deus. É em busca desse coração transformado, desse coração moldado e mudado por Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Talvez Ele não vai abrir as portas para ti da forma que você sempre imaginou e sonhou, mas o teu coração será mudado. Muitas coisas em minha vida eu quis que Deus agisse, fiz jejum, gritei, chorei, esperneei, orei. Deus não mudou a minha situação, mas Ele me disse: a minha graça te basta. E por meio disso Ele moldou o meu coração para que eu pudesse agir de forma diferente. Vamos colocar de pé. Nós precisamos buscar a graça de Deus. Mais do que curar as nossas lepras, por assim dizer, mais do que achar que Deus tem que agir da forma que nós esperamos, nós precisamos buscar a graça de Deus. Porque Jesus veio para transformar o coração das pessoas, para remover a única coisa que pode impedir a nossa comunhão com Deus, que é o pecado. Então nós precisamos dia após dia buscar a graça de Deus para encontrarmos favor diante dele. Senhor Jesus, cura o nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração para sermos aquilo que o Senhor sempre planejou que nós fôssemos. Quebra as nossas expectativas, Senhor. Quebra as barreiras que o nosso próprio orgulho impõe em nosso relacionamento contigo, Senhor. Porque nós dependemos de Ti, Senhor. Às vezes nós conseguimos enxergar somente com os nossos olhos carnais, Deus, a necessidade que está à nossa frente, mas Tu és aquele que enxerga o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser e é aquele que pode mudar toda a nossa vida. Portanto, nós queremos nos expor, nos despir diante de Ti, para que o Senhor mude tudo aquilo que for necessário em nós, que o nosso orgulho saia, que o nosso questionamento saia, para que a gente dê espaço para Ti. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém.